Ó, a gente vai voltar a falar sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e os próximos passos, especialmente da oposição, que depois desse resultado agora corre contra o tempo para tentar pautar o projeto da anistia. A gente vai conversar com o Coronel Tadeu, deputado federal aqui por São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar com vocês. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Boa tarde. Bom, deputado, há uma certa resistência ali do Congresso para pautar, né? O presidente da Câmara dos Deputados evita pautar oficialmente, ou pelo menos bater o martelo em relação a essa data. O presidente do Congresso fala numa possível anistia mais ampla, mais restrita, algo que não atingiria, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que está essa articulação, tanto para aprovação quanto para colocar em pauta esse projeto na própria semana que vem? Essa é a nossa luta a partir de agora, praticamente a principal luta dessa legislatura. Depois do revés que o presidente Bolsonaro tomou ontem num julgamento injusto, a nossa preocupação agora da oposição, dos deputados da oposição e dos partidos que fazem oposição a esse governo, a ideia agora é pautar realmente um projeto de anistia que seja ampla, geral e irrestrita, que abrace também o presidente Bolsonaro. E aí nós vamos, sabidamente, encontrar dificuldades por parte de deputados que são contrários a isso, e eu não tenho a menor dúvida. Aliás, existem deputados que são contra até o projeto da anistia, né, que irá colocar o Bolsonaro. Mas essa é a nossa luta. É a luta principalmente do PL, do líder Sóstenes Cavalcante, que agora vai travar uma verdadeira batalha, não só para colocar o texto que nos agrada mais, como também para pautar o projeto. Às vezes eu até acho que o Hugo Mota está dando tempo demais para pautar, para que o próprio governo ganhe tempo em, digamos assim, angariar votos contrários ao PL da anistia. E nós vamos fazer a pressão que é peculiar ao processo político. A política é sempre a arte do possível. E nós acreditamos ser possível, sim, aprovar esse projeto da anistia, porque eu sinto que nós temos mais de 300 votos. O que a gente não pode agora é permitir que o tempo jogue contra a nossa vontade e jogue contra a nossa pauta, que a gente sabe muito bem. O governo pode vir para cima dos deputados que hoje ainda estão com o governo e ali, numa camaradagem, ofereça algumas emendas ou alguma coisa parecida com isso, e com isso a gente acabe perdendo o voto. Então, o tempo corre contra a gente sabe muito bem disso, mas a gente precisa fazer muita pressão em cima do Hugo. Já aprovado no Senado, ele, tudo indica, vai sofrer um veto por parte do presidente Lula. E aí vocês vão ter que recorrer ao Supremo para ter o aval, né, para que isso passe a valer, esse projeto da anistia. Supremo que condenou ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por vários crimes, entre ele a abolição do Estado Democrático do Direito. Como está essa articulação dentro do Supremo já, né? Porque isso pode chegar lá, e a gente ontem viu um movimento, apesar de ter sido na primeira turma, e no caso da anistia teria que ser votado por todos no plenário, a gente teve uma maioria formada rapidamente para a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, participação indireta ali, pelo menos presencialmente, acompanhando a votação também do presidente do Supremo, ali acompanhando como se desse um aval daquela votação. Vocês já fazem essa articulação dentro do Supremo? Me permita apenas uma correção. Claro. Como se trata de um projeto de lei, nós temos aí o primeiro passo, que é a aprovação dentro da Câmara dos Deputados, depois a aprovação no Senado. Certamente o presidente irá vetar. E aí nós não iremos recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O veto, ele é pautado numa sessão do Congresso, e aí sim cabe a deputados e senadores derrubar esse veto. O que se avizinha, meio que anunciado, é que possivelmente o Supremo Tribunal Federal considere esse projeto inconstitucional, e aí então nós teremos mais um obstáculo a ser suplantado, a ser superado, que é justamente essa intransigência do Supremo em não querer respeitar uma decisão da Câmara e do Senado. Não estou nem entrando no mérito do assunto, que se trata da anistia, mas sim de uma interferência naquilo que foi já aprovado nas duas casas. Isso aconteceu no IOF. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, o governo aumentou o IOF,
o STF, então, numa audiência de acordo, decidiu que vale a decisão do Palácio do Planalto, passando por cima do Congresso Nacional. Não ficou bom essa história. A Câmara e Senado aprovaram um PDL que vetaria esse aumento, e aí, então, o governo, o Palácio do Planalto, judicializou o STF. Até hoje, isso não é bem digerido dentro do Congresso Nacional. O STF não tem essa prerrogativa, não deveria ter feito isso, e isso foi considerado uma afronta ao Congresso Nacional. Nós esperamos que, com base nesse exemplo do IOF, isso não se repita, o que estremeceria ainda mais as relações entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Viu, por trazer aqui, eu pulei uma etapa aí nesse processo, mas o fato é que vocês vão precisar, se citou o caso do IOF, realmente vão precisar do apoio, ou pelo menos tentar com que eles não interfiram na decisão do Congresso após o veto, que tudo indica que vai acontecer, do presidente Lula. Eu queria falar agora sobre o julgamento de ontem, a repercussão e o dia seguinte. A gente estava mais cedo conversando com um cientista político e a gente falou sobre a mobilização nas redes sociais. A gente sabe que a direita, o bolsonarismo tem muita força nas redes sociais e vários especialistas apontavam para uma grande mobilização ontem após a decisão, hoje, dia seguinte, mas pelo menos não foi o que aconteceu, não nessa proporção, né? A gente, claro, viu uma movimentação dos aliados, dos partidos aliados, especialmente do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a movimentação foi menor do que se esperava. Eu queria sua análise em relação a isso, inclusive foi também uma reclamação da Zambelli, né, na época da condenação dela, essa diminuição no número de apoiadores nas redes sociais, depois que eles caem, se é que a gente pode usar esse termo, porque o presidente Bolsonaro ainda tem alguns recursos para tentar. É claro que foi um golpe muito duro. A sentença ontem, 4-1, em desfavor do ex-presidente Jair Bolsonaro, não é uma notícia que agrada a mais de 50 milhões de brasileiros que votaram nele na eleição passada. Ele teve 47 milhões em 2018 e cresceu esse número para 52 milhões, algo muito bom, inclusive, o que mostra que o presidente Bolsonaro tem o carinho do povo, tem o reconhecimento, e a gente sabe que o trabalho que foi desenvolvido nesses 4 anos foi muito bom a despeito de guerras e de uma pandemia. A gente sabe que esse eleitor de direita que conhece o presidente Bolsonaro, conhece que essa direita está nascendo tão grandiosa, ela mostra que o povo está atento. Muita gente se manifestando, emitindo a sua opinião, falando da discordância do que aconteceu ontem no julgamento do Supremo Tribunal Federal, e também muita gente em silêncio. E eu respeito o silêncio. Esse silêncio, para mim, ele também é uma voz que precisa ser analisada. Esse silêncio, ele representa o descontentamento com o atual processo político, ou melhor dizendo, até o jogo político que estão querendo colocar no país. É muito perigoso. É muito perigoso porque a gente sabe o que está exatamente acontecendo. Permitir que a esquerda avance numa pauta como essa e, entre aspas, aqueles que se consideram vitoriosos pelo julgamento de ontem, é muito preocupante. A gente tem que colocar isso para a população para que eles passem a ficar mais atento ao processo político. Deputado, em não dando certo a anistia, ela não indo para frente, não passando, de repente, nem no Congresso, a alternativa seria um indulto, mas, para isso, o próximo presidente eleito teria que ser um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quais as chances disso acontecer? Como vocês, da oposição hoje, trabalham com essa possibilidade? Nós vamos ter uma batalha que eu não me recordo nas últimas 10 eleições que nós tivemos agora em 2026. Vai ser tão importante eleger um presidente que esteja do nosso lado, não vou dizer agora nem de direita, mas que ele esteja ao lado da direita. Vai ser muito importante nós elegermos senadores, deputados, para que a gente possa fazer essa força política, fazer com que essa nossa vontade carreie para essa decisão. Cabe ao presidente da República, pelo menos ao próximo, né, conceder uma anistia, um indulto, uma graça, né, na verdade, indulto ou graça ao presidente Jair Bolsonaro. E se nós formos derrotados até chegar esse momento, nós vamos trabalhar muito em 2026. A campanha vai ser muito intensa, né? Além de
todos os motivos que nós teremos para conversar com o povo, falando de Brasil, do crescimento do Brasil e principalmente um atendimento ao povo brasileiro, que nesse momento está sendo desassistido por esse governo, nós teremos ainda mais esse assunto no nosso discurso de campanha, que é livrar o presidente Jair Bolsonaro dessa injusta punição que ele acabou sofrendo. Analisar rapidamente, o senhor enxerga uma campanha com qual candidato hoje, olhando o cenário de hoje? Olha, eu vou assim dar um chute, né? Tarcísio Gomes de Freitas, né? Acho que não teria outro nome. Pelo menos nesse momento é o nome que aparece melhor em pesquisa, apesar de repetidas vezes o governador Tarcísio dizer que prefere ficar em São Paulo e disputar a reeleição ao governo do estado de São Paulo, ele ainda é o melhor nome para isso. Mas, você sabe, na política tudo muda de um dia para o outro. Isso vai ser avaliado ano que vem pelos partidos políticos, né? E acredito que o Centrão vai ter uma grande participação na decisão de quem será o candidato a presidente, principalmente o vice-presidente, 2 cargos importantes, e aí nós vamos acompanhar todo esse processo para poder definir. Ainda é muito cedo, é apenas um palpite momentâneo, mas reforçando, o governador Tarcísio ele prefere disputar a reeleição ao governo do estado de São Paulo. Tarcísio aguarda a votação, se tudo der certo, na próxima semana. Obrigada pela participação. Desculpa, não pude deixar escapar a chance de fazer essa pergunta. O senhor me deu aí uma brechinha. Obrigada, viu? Bom trabalho, um excelente fim de semana, deputado. E eu agradeço a sua pergunta, aproveitando também, desejando um excelente final de semana a você e a todos os nossos espectadores, nossos ouvintes. Valeu.